Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Quero ler 5 versículos para os irmãos. Lerei o versículo 1, em seguida os versos 12 e o 13, e o versículo de número 16 e o 19. Pois os irmãos entenderão porque dessa leitura saltitada. Eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar mais uma vez aqui no círculo da oração da nossa igreja. É um privilégio muito grande agradecer, pastora Janilda, obrigado pelo honroso convite. É sempre bom poder cooperar com o trabalho do Senhor em qualquer lugar e de maneira especial na nossa casa, a sede da nossa igreja. Estou acompanhado do meu amigo presbítero José Maria, serve ao Senhor conosco ali, com muita honra e lealdade, ali na congregação de Jardim Petrópolis 1. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Depois nós leremos os versos 12 e 13. E assim por diante. Diz assim o texto: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Versículo 12. Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem, exultando. Versículo 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifiquem a Deus por causa disso. Versículo 19, último versículo. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Quem pode glorificar a Deus? O tema da mensagem nesta tarde é armados com a atitude certa diante do sofrimento. O apóstolo Pedro, ele escreve suas 2 cartas para uma igreja que está inserida em um contexto marcado por muito sofrimento. Relembro os irmãos que a igreja primitiva, ali para a qual Pedro escreve, ela está vivendo sob o Império Romano, e sob o domínio da cultura grega, e sob a opressão do judaísmo. Além desses 3 elementos, político, cultural e religioso, que trazia muito sofrimento para os cristãos primitivos, há também outras coisas que agravavam esse sofrimento, como por exemplo, a fome. Mas o servo de Deus pode passar fome? Pode, só não pode morrer de fome. Porque se ele tiver humildade, ele vai pedir ajuda, e na igreja tem gente para ajudar. Mas a verdade é que Paulo passou fome, e alguns discípulos, e por causa da perseguição que era grande sobre eles, em alguns lugares, a perseguição, só para ficar bem claro, ela não era geral e nem absoluta. Havia muitas igrejas que gozavam de liberdade, mas muitas igrejas eram perseguidas, e quem se convertia à fé em Jesus, geralmente era expulso da sua própria casa, era expulso do emprego, tinha seus bens confiscados, e passava a viver como indigente. Como se não bastasse, aquele tempo era um tempo de tecnologia, medicina, ciência subdesenvolvidos. Então não tinham as analgésicos que a gente tem hoje, tratamento médico como a gente tem hoje, entre outras coisas. Então o sofrimento que os cristãos passavam naquele tempo era muito grande. E quando Paulo ou Pedro escreve a sua carta, com certeza ele tem vista esse contexto. Você vai perceber claramente que nas cartas de Pedro, o tema ou o assunto do sofrimento ele é recorrente, ele é predominante. E isso, de certa forma, nos traz para os nossos dias, porque nós estamos vivendo dias difíceis também, dias de muito sofrimento, inclusive no meio cristão. Nós não somos diferentes dos ímpios.
com relação à sujeição aos sofrimentos da vida. Também sofremos enfermidades, também sofremos acidentes, também somos acometidos por vírus, também enfrentamos problemas conjugais, familiares e de toda sorte. Então, a grande questão é: qual é a atitude que eu devo ter em relação ao sofrimento? Existe uma atitude correta? Ou isso é uma coisa relativa? Bom, eu acho que as duas coisas são válidas. É relativo porque cada sofrimento exige um tipo de resposta, um tipo de reação. Mas, de certa forma, se nós olharmos para Jesus, nós encontraremos nele a forma certa de agir diante de qualquer sofrimento. Digamos assim, você pode até recorrer à medicina, a um conselheiro, a um psicólogo, a uma terapia, para lidar com o seu sofrimento. E isso pode ajudar bastante. Mas no sentido assim bem geral, existem princípios na palavra de Deus que orientam o nosso comportamento, a nossa atitude para com o sofrimento. Eu estou convencido de que o grande problema não é a existência de sofrimento, a quantidade de sofrimento e nem o tamanho do sofrimento. A questão é como nós lidamos com ele, é a nossa atitude para com ele. Por isso o meu tema: armados com a atitude certa diante do sofrimento. Porque o sofrimento vai vir. Então, uma vez que ele é certo, qual é a atitude certa que nós devemos adotar em relação ao sofrimento? Então, é sobre isso que eu quero tratar nessa mensagem. Rogo as vossas orações, que o Senhor me ajude a ser fiel à sua palavra. O apóstolo Pedro aqui nos convida a imitarmos a Cristo na forma de agir diante do sofrimento. E em toda a escritura do Novo Testamento, nós somos exortados a imitar Jesus na sua forma de agir. Nós estamos muito acostumados, quando fala de imitar Jesus, a ouvir essa palavra em três contextos, e eu não vou tratar de nenhum desses três. Geralmente, quando se fala, vamos imitar Jesus, vamos ter a mesma atitude de Jesus, ou é num contexto ético, quer dizer, ter um comportamento certo, ser uma pessoa irrepreensível, ser honesto, ser íntegro, ser leal, ou é num contexto da fé miraculosa, vamos ter fé como Jesus tinha, para curar, para operar milagres, ou então é no contexto missional, vamos ter a atitude de Jesus, de ganhar o mundo para Deus, de evangelizar. Você pode observar que geralmente quando se fala de imitar a Jesus, ou ter a mesma atitude de Jesus, as nossas pregações e os nossos hinos trabalham nessas três frentes, né? Questão ética, a questão da fé miraculosa e a questão missional ou da nossa evangelização. E está totalmente certo. Nós temos que imitar Jesus nessas três frentes. Mas Pedro aqui nos convida a imitar Jesus numa quarta frente, que é sobre a que eu quero tratar, que é em relação ao sofrimento. Porque uma pessoa pode ter um comportamento ético adequado ao de Jesus, pode ter uma fé tão extraordinária como a de Jesus, pode ter um comprometimento com a missão como o de Jesus, mas sucumbir diante do sofrimento por não agir como Jesus. E esse é o ponto que eu quero refletir. E particularmente essa mensagem é uma mensagem com a qual me identifico bastante, porque sei que dos irmãos também, a minha vida tem sido marcada por vários sofrimentos em várias áreas, mas eles, graças a Deus, não têm prevalecido sobre a minha vida. E eu atribuo isso à sabedoria de Jesus, observando e buscando imitar a forma como ele agia diante do sofrimento. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, nos versos 5 ao 11, ele nos convida a ter a mesma atitude de Jesus se a gente quiser alcançar o mesmo resultado dele. É aquele famoso texto em que Paulo diz assim: que haja em vocês o mesmo sentimento ou atitude que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não agiu como Deus, mas esvaziou-se, assumiu a forma de servo e tal. Aí está o texto. E aí você vai perceber que diante do sofrimento, diante da perseguição, diante da calúnia, diante das dores que a vida trouxe a Jesus, ele se despiu de si mesmo, ele agiu como servo, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele entregava tudo ao Pai, mesmo quando atacado, diz o apóstolo Pedro, ele não reagia, ele entregava tudo a Deus. Mesmo injuriado, ele não se vingava, ele entregava tudo a Deus. Cumpriu-se o que Isaías falou no capítulo 53, ele seria como o cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Diante do sofrimento, ele emudeceu,
E essa é uma postura que nós temos que adotar. O resultado, nós vemos nos versos 10 e 11, Deus o exaltou, ele recebeu o nome acima de todo nome, todo joelho um dia se dobrará, toda língua confessará, porque é isso que Deus garante se nós andarmos nos passos de Jesus. João, no capítulo de número 2, versículo 6 da sua primeira carta, ele diz que se nós estamos nele, nós devemos andar como ele andou. Efésios capítulo 5, verso 1 diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Em Marcos 8:34, Jesus, ele disse que se alguém quiser ser seu discípulo, tem que negar a si mesmo e estar disposto a carregar a cruz. E carregar a cruz, naquele contexto histórico-cultural, era assinar a sentença de morte, porque somente criminosos eram condenados a carregar a própria cruz. Então, era agir contrário àquilo que o Estado romano estabelecia ou impunha aos cristãos, que os levasse a pecar contra Deus. Então, nós somos convidados a se parecer com Jesus e a ter uma atitude que realmente mostre que nós estamos nele, que nós somos dele. E é isso que nós precisamos refletir quanto ao sofrimento. Então, eu tenho algumas questões aqui para tratar com os irmãos. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que nós somos convidados a se armar. Observe a expressão de Pedro, ela é interessante. Ele diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam vocês armados, também armados. É muito interessante essa expressão. A expressão armados aqui, ela evoca uma imagem bélica, né? De um soldado se armando para a batalha, né? Claro que ela é usada aqui de maneira figurada, mas é importante explorar essa figura de linguagem que o apóstolo Pedro usa. Quando ele diz que nós devemos nos armar da mesma atitude de Jesus, a ideia aqui que está implícita é a de que nós somos como soldados se preparando para a guerra. Só que não para lutar contra carne e sangue, porque Paulo já ensinou em Efésios capítulo 6, versos 10 e 11, que a nossa carne não é uns contra os outros. É contra principados e potestades. Infelizmente, às vezes a gente perde tempo e energia e até saúde espiritual brigando uns com os outros. Mas aqui ele convida a gente a se armar, a se arregimentar para a batalha contra o quê? Contra o sofrimento. E o mais interessante e ao mesmo tempo irônico é que ele nos convida para se armar contra o sofrimento. Mas ao mesmo tempo, quando você se arma contra o sofrimento, você não tem muito o que fazer diante dele senão confiar em Deus. Mas a ideia aqui é da gente estar disposto, assim como o soldado, a se preparar. Porque muitos vivem iludidos, achando que o amanhã vai ser melhor sempre. E às vezes não. O amanhã pode ser pior do que hoje. E depois pode melhorar. E depois pode piorar. E depois pode melhorar. E nós sabemos que a vida é esse sobe e desce. Nós não temos uma garantia de uma vida plena, perfeita, feliz, totalmente aqui na terra. O que nós temos é a garantia de que Jesus disse que estarei conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que nós temos é a garantia de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que nós temos é a garantia de que nele nós somos mais do que vencedores. O que nós temos é essas garantias de que se nós perseverarmos até o fim, seremos salvos. E que tudo coopera para o bem. Mas não temos garantia de escaparmos dos sofrimentos aqui da terra. Então, nós somos convidados a nos armar. Os irmãos, por favor, não riam do que eu vou falar agora. Se rir, vai para o inferno. Eu, lá na Barra do Ceará, tem um bocado de cachorro solto lá por algumas ruas que eu costumo passar. Geralmente quando eu vou comprar galeto. E outro dia um cachorro abocanhou meu pé, outro quase arrebentou minha canela. E geralmente eu saio assim à noite, às vezes eu chego tarde, eu vou comprar ali alguma coisa. E eu decidi me armar com um cajado. Tem um cajadozinho lá com a cabeça de cavalo, ponta de ferro. Eu digo, bom, Jesus, eu vou pelo menos, eu vou na oração, mas vou na ação também. Que se por acaso o cachorro não sai do grito, eu aponto o cajado para ele. E aí eu vou ali, né, fazendo a minha parte. Graças a Deus não precisei usar o cajado nenhuma vez. Outro dia o irmão passou e disse, pastor, o senhor está com problema na perna, está castigando? Eu disse, não, porque aqui quando eu vejo o senhor passeando o cajado na avenida, eu disse, não, é por causa dos cachorros. Deixa eu dizer uma coisa, nós sabemos que Jesus está conosco, mas nós temos que nos armar. Porque tem gente que confia em Jesus de maneira ingênua e irresponsável. Não confio nele, mas se arme.
Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Mas a sentinela tem que vigiar. Você tem que fazer a sua parte. Eu creio que o Senhor guarda a minha casa, mas eu fecho o portão, taco o cadeado e ainda boto uma corrente se vacilar. Eu confio que o Senhor guarda a minha saúde, mas eu vou estar me expondo de graça? Então nós precisamos entender que o apóstolo Pedro ele nos convida aqui a uma ação. Arme-se para o sofrimento, porque ele vai vir. Você não sabe quando e nem de onde. Se vai vir na área financeira, na vida conjugal, se vai vir com os filhos, se é na profissão, se é às vezes no ministério, se é na sociedade, na política, na economia. Você não sabe de onde vai vir, mas vai vir. E você não sabe quando, mas vai vir. Então, por via das dúvidas, arme-se, esteja armado. Porque você armado, você não será surpreendido quando a luta chegar. Ah, meu Deus, eu não estava esperando só bênção e vitória. Espere bênção e vitória, eu também estou esperando. Mas espere luta também e sofrimento. É isso que ele está dizendo, arme-se. Por quê? O apóstolo Pedro vai nos trazer algumas questões que são importantíssimas. Primeiro, porque o sofrimento, de modo geral, ele é inevitável. Está aí no versículo de número 12. Projeta aí o verso 12. O versículo 1, ele diz, estejam prontos para sofrer. Quem aqui que está pronto para sofrer ou se preparando para sofrer? Alguém aqui talvez até já me repreendeu com o pensamento, né? Mas eu queria te dizer que é a palavra que está dizendo, esteja preparado para sofrer. E para vencer também, mas para sofrer também, tá certo? Jesus já nasceu para isso. Inclusive, Jesus disse a seus apóstolos, está lá em Mateus capítulo 18, que ele seria levado preso, torturado e morto. O apóstolo Pedro não estava armado, agora ele aprendeu. Não estava preparado, chamou Jesus à parte e disse, Senhor, não diz uma besteira dessa. É claro que isso não te acontecerá. Começou a repreender Jesus. E Jesus disse o quê? Afasta de mim, Satanás. Tu só vê as coisas pela perspectiva do homem, não pela perspectiva de Deus. Ou seja, Pedro ele tinha uma visão assim, muito romantizada da realidade, muito fofinha. Era só bênção e vitória, era só conquista, só sucesso, era só milagre, era só vitória. E não era. Jesus disse, olha, eu vou ser preso, vou ser torturado, eu vou ser humilhado, vou ser cuspido, vou ser julgado, vou ser traído, vou ser maltratado, vou ser caluniado, vou ser injuriado, eu vou ser odiado, eu vou ser rejeitado, eu vou para uma cruz, eu vou ser morto. E eu vim para isso. E vocês se preparem. Porque o mundo vos rejeitará, vos odiará, vos injuriará. Eu estou enviando vocês para o meio de lobos, serpentes e escorpiões. Então o apóstolo Pedro, ele aqui nos mostra que o sofrimento é inevitável. No versículo de número 12. Olha o que é que ele diz no verso 12. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês. Fogo aí é uma linguagem simbólica para falar desse sofrimento. E destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. É interessante a linguagem de Pedro, né? Como se ele estivesse dizendo assim, por que você está assustado com essa luta? Você não foi pego de surpresa. Eu lhe falei claramente na minha palavra, João 16:33, no mundo tereis aflições. Efésios capítulo 6, verso 3, fala sobre se armar com a armadura do Espírito para o dia mau. Eclesiastes 7,14 fala do dia da prosperidade, mas diz assim, mas se prepare para o dia da adversidade. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz, meus irmãos, quando passardes por tribulações, quando, não é se, é quando, ou seja, vai acontecer. Então há várias passagens na palavra de Deus que mostram que o sofrimento é inevitável. E aí ele diz nesse verso, não estranhe. Não fique como quem foi pego de surpresa, porque o crente ele lê a Bíblia, o crente tem o Espírito Santo, o crente ele é avisado, ele está na igreja aprendendo, ele não é pego de surpresa, ele não fica estranhando, meu Deus, o que é isso? Que fogo é esse? Que perseguição é essa? Que calúnia é essa? Meu Deus, que enfermidade é essa agora? Jesus, que situação é essa? Não estranhe. Não estranhe, primeiro porque eu lhes avisei, segundo eu garanto que estou com vocês sempre. O que você e eu temos que estranhar é quando Jesus não estiver conosco. Ou quando a gente sentir que realmente Ele não está conosco por estar vivendo o pecado em alguma incredulidade. Então, o sofrimento, ele é inevitável. E isso nós temos que ter em mente sempre. Eu sei que isso aqui não é bom de imediato, mas é melhor se preparar. Nós estamos sujeitos a isso. A segunda verdade é que há certos sofrimentos que são evitáveis. Olha o que ele diz no verso 15 e 16.
Então, nesse primeiro ponto, o apóstolo Pedro mostra que nós temos que estar prontos para sofrer e que nós não devemos estranhar o sofrimento, porque ele é inevitável. Num segundo momento, eu quero, para equilibrar agora, mostrar que há sofrimentos que são evitáveis. E é muito importante isso aqui. Porque às vezes a gente está sofrendo por causa de atitudes erradas, de escolhas precipitadas. Aí depois está, Senhor, por que, Deus? Então, veja só o que ele diz. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Se sofrer como cristão, pelo contrário, glorifica a Deus por causa disso. Ó. Aí ele diz assim no verso anterior, que é o verso 15. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou mentalista, viu? Como mentiroso, fofoqueiro, cobiçoso, caluniador, consumista, precipitado, né? E aí a lista vai. Ou como quem se mete na vida dos outros. Ou seja, o que Pedro agora está nos trazendo é que há sofrimentos que você está passando por uma razão muito simples. Não é o diabo que está lhe tentando, não é Deus que está lhe provando, não é a vida e as suas circunstâncias que estão de alguma forma ali treinando, não, é você e eu mesmo, que somos levados pela dureza do coração, pela língua grande, pelo olhar cobiçoso. A pessoa vai lá e estoura o limite do cartão. Aí no dia que precisa do cartão para se socorrer numa situação difícil, não tem. Aí está lá, Senhor, me ajuda. Ou prova financeira grande que eu estou passando. Não, você não caiu na prova não, você se jogou nela. Ah, não sei por que as pessoas estão me rejeitando. Veja lá a sua língua, o que é que você anda conversando. Crente que é crente não gosta de ficar muito perto de crente linguarudo não. A sua cobiça, veja lá o que você anda vendo. As decisões que você anda tomando. Então, existem sofrimentos, irmãos, que são evitáveis. E não tem nada a ver você ir orar a Jesus, repreende esse sofrimento. Não, corrija a sua postura, se arrependa. E é claro que Ele é misericordioso e Ele pode contornar e reverter muitos processos, fruto das escolhas que a gente faz. Muitos sofrimentos que resultam dos nossos erros. Mas nós precisamos analisar o que é que nós estamos falando, o que é que nós estamos fazendo. Você não tem paciência, aí coloca os pés pelas mãos, você age fora do tempo, porque as coisas não aconteceram no tempo que você queria, do jeito que você queria, pula fora do emprego quando não tem nenhuma outra oportunidade. Então veja lá o que é que você e eu estamos fazendo, porque às vezes a gente está sofrendo por tomar decisões erradas. Terceiro lugar, estou falando sobre atitudes diante do sofrimento. Nós somos libertados do maior dos sofrimentos aqui na terra. Versículo de número 3, que é a escravidão do pecado. Não existe sofrimento maior do que esse. Ele diz assim, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios ou da carne, tendo andado em práticas libertinas, né, que é agir sem limite, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em muitas detestáveis idolatrias. Irmãos, se a gente parar para considerar, por maior que seja o nosso sofrimento, físico, financeiro ou de outra ordem, nós temos motivo para nos alegrar, porque o maior dos sofrimentos, Jesus já nos livrou aqui na terra. Ele nos livrou da escravidão do pecado. Quem já foi atolado no pecado sabe do que eu estou falando. Por maior que seja o nosso sofrimento, nós temos que celebrar, porque hoje nós somos livres em Jesus. Eu digo isso porque às vezes a gente fica meio que atribulado. Senhor, eu não entendo, eu estou na tua casa, eu tenho fé, eu contribuo, eu oro, eu faço campanha, leio tua palavra, eu creio no teu poder. Estou passando por lutas tão difíceis, meu vizinho vive sorrindo, brincando com as pessoas na rua. Parece que está tudo bem. Até o latido do cachorro dele é bonito, Senhor. Meu Deus, o que é que acontece? Aí a gente entra em parafuso igual o Asaf no Salmo 73. O Asaf começou a olhar para a perversidade dos ímpios, para a maldade, e ele disse assim, Deus, é em vão ser crente. Em vão tenho lavado as minhas mãos, purificado meu coração. Os ímpios estão aí, são gordos. Abre as suas bocas e escancaram para o céu a sua raiva contra Deus, a sua blasfêmia. Deus não faz nada. Eu estou na esquina esperando o ônibus para ir para a minha igreja. Vem o carro, joga lama na minha roupa. E passa o ímpio da Land Rover, nariz empinado, vai para a bebedeira. Eu não entendo por que isso acontece, Senhor. Eu sou fiel, eu te amo. E a gente fica assim, atribulado com essas coisas. Só que o texto nos convida a relembrar que no passado, nós vivíamos no pecado, éramos filhos do diabo.
estávamos condenados, mas Jesus nos perdoou, nos colocou em reconciliação ou em comunhão com Deus Pai, apagou os nossos pecados e nos deu o nome no livro da vida. Ele nos livrou da escravidão. Se isso não for a maior felicidade do crente, então ele não entendeu o Evangelho. Ou seja, eu não vou me comparar com o ímpio pela questão financeira ou material, porque tem ímpio que estuda mais do que você, que trabalha mais do que você, que consegue investir melhor do que você, portanto tem uma vida material e financeira muito mais próspera. Então não se mede o valor da fé, ou da fidelidade, ou da vida cristã pela prosperidade, mesmo porque a igreja de Laodiceia, ela se enganou dizendo, eu sou rica, não tenho falta de nada, e Deus escreveu dizendo, tu és pobre, cega, nua, miserável e desgraçada. Paulo disse, há uns que se fazem ricos sem ter Deus, e outros que se fazem pobres tendo tudo nessa vida. Somos nós, os cristãos. Podemos sofrer, ser perseguidos, ser maltratados, ser injuriados, enfrentar duras provações, mas não temos mais o diabo como nosso Senhor, não somos mais escravos do pecado, não estamos mais condenados à perdição eterna. Aleluia! Então todas as vezes que você olhar para a prosperidade do ímpio e achar que ele está numa situação muito melhor, eu queria que você considerasse que ele tem uma escravidão, um sofrimento que ele não reconhece agora. E às vezes até reconhece, são vícios terríveis e a pessoa não consegue deixar. Qual é a atitude certa do cristão diante do sofrimento? Quarto lugar, o fato de sermos cristãos e fazermos a vontade de Deus não nos impedirá de passar por sofrimento. Irmãos, esse é um ponto que eu quero ter muita calma para não me precipitar. Olha o que é que ele diz aí nos versos 16 e 19. Vamos ler com calma. Versículo 16 e 19. Mas se sofrer como cristão, preste atenção, se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. O verso 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Como é que é, pastor? Tá aí no texto claramente, ó, os que sofrem segundo a vontade de Deus. Entreguem a sua alma ao fiel Criador. Então a gente, de certo modo, está acostumado a ouvir que quem é cristão de verdade e quem está fazendo a vontade de Deus escapa do sofrimento. A gente tem uma tendência de achar que o sofrimento ou é pecado na vida, ou é falta de fé, alguma coisa assim. E aí você aumenta o sofrimento do irmão e da irmã ao dar a ele essa falsa crença. Eu concordo que tem muito sofrimento que é por você não ser um cristão verdadeiro, por ser falso. Eu concordo que tem muito sofrimento que é porque a gente não está vivendo no centro da vontade de Deus. Eu não estou discordando disso. Mas por outro lado, o que nós precisamos entender e aceitar é que ser cristão e estar no centro da vontade de Deus, ou fazer a vontade de Deus, não quer dizer que a gente não vai passar por sofrimento. A gente viu claramente nos dois textos. Ora, se Jesus, que foi o homem perfeito, que jamais pecou, foi o homem que mais sofreu, então essa lógica se quebra aqui. Ele foi o mais rejeitado, diz Isaías. Alguém aqui já foi rejeitado? É duro ser rejeitado. Pois eu queria te lembrar que Jesus foi o mais rejeitado. Ele foi odiado. Pagaram pessoas para mentir contra ele. Ele morreu como criminoso, como blasfemo, como maldito. E ele suportou tudo isso calado, confiando em Deus, Pai. Às vezes o nosso orgulho nos leva a reagir porque a gente quer reparar a nossa honra. Alguém está nos denegrindo, alguém está nos fazendo mal e a gente fica, não vou ficar calado, eu não vou ficar por baixo, eu não vou sofrer essas consequências sozinho. A gente se esperneia e tal, e a gente se esquece muitas das vezes que Deus quer que a gente suporte a humilhação, e é isso que Pedro está dizendo para os seus irmãos. Suportem. Olhem para como Jesus agiu, imitem o exemplo dele, se inspirem nele, para que vocês alcancem o mesmo fim que ele alcançou. Em Hebreus capítulo 12, salvo engano, versículo 2, coloca aí Hebreus 12, versos 2 e 3. Olha a atitude de Jesus diante do sofrimento. Ele nos convida a olhar para Jesus, ok? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, né? Que é Jesus, o qual, em troca da alegria, quer dizer, ele sabia o que estava preparado para ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Irmão, isso é lindo demais. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Quer dizer, Jesus, tendo em vista a alegria que lhe estava proposta, né? A glória, a honra, a autoridade sobre céu, terra, tudo que há, e diante do que ele estava vislumbrando, ele disse: eu vou suportar a vergonha, eu vou suportar a dor. É como a mulher que está grávida. A mulher que está grávida, nos 3 primeiros meses, geralmente ela sofre com constante crise de enjoo. E, como se não bastasse, ela assiste, impotente, o seu corpo sofrendo alterações que às vezes ela não quer. E aí tem ainda os problemas de desconforto, às vezes, para dormir. O peso para carregar a barriga. Eu acompanhei muito de perto a minha esposa, nas minhas 2 filhas. Eu digo: meu Deus, como é que a mulher aguenta tudo isso? Se eu pudesse, às vezes, eu carregava a barriga da minha esposa. Às vezes eu até botava a mão assim debaixo: deixa eu lhe ajudar, meu amor, carregar a bichinha. E às vezes para dormir, rolava para um lado, rolava para o outro. É tanta coisa que aparece. Teve inclusive algumas alterações. Teve o diabetes gestacional. Aí vem o dia da operação, as dores. Você para pensar, a mulher só suporta isso por uma coisa: porque ela está sentindo o cheiro de uma vida nova que está chegando. Assim é Jesus. Ele está caminhando pela via dolorosa. Todo mundo está cuspindo, está gritando contra ele. Jesus está passando a maior vergonha do mundo, irmão. Ninguém gosta de passar vergonha, principalmente pública. Mas Jesus está passando. Diz o texto que ele ignorou a vergonha. Por quê? Porque ele está vendo o que é que tem depois. E é isso que Deus quer que eu e você vejamos. Tem algo melhor esperando você. Você tem uma escolha hoje: se entregar à depressão, ao pensamento suicida, ou se tornar um crente pessimista, amargo, ficar fechado, achar que ninguém gosta de você, que ninguém se importa, achar que tudo vai sempre ser pior. E você tem a postura, a atitude de Jesus, de esperar, de confiar, de crer que existe algo melhor e confiar com alegria, caminhar com alegria, caminhar com empolgação, como a lagartinha que vai arrastando, se arrastando, esperando o dia da transformação, até que nascem as asas e ela se transforma numa borboleta, e ela começa a sobrevoar e ver tudo por cima. Pedro está escrevendo a uma igreja que está sofrendo. Ele diz: meus irmãos, suportem, armem-se da mesma atitude de Jesus. Veja o que aconteceu com ele, o que ele sofreu, e veja o que foi que Deus fez por ele. E isso vai acontecer com vocês. Se nós morremos com ele, ressuscitamos com ele, nós também seremos glorificados com ele. Ele recebeu um corpo incorruptível, nós também receberemos. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome, nós receberemos um novo nome numa pedra branca. Ele foi exaltado à destra do Pai, e ele promete que aquele que perseverar até o fim, eu lhe concederei assentar-se à destra do meu Pai juntamente comigo. Hoje vocês estão sendo humilhados pelo mundo, mas um dia vocês julgarão o mundo com cetro de ferro, com o Senhor Jesus. Um dia vai chegar. Aleluia. Então seja cristão, faça a vontade de Deus, custe o que custar. Voltando para a analogia da grávida, né? Os irmãos aqui sabem, a maioria, né, que nós temos 2 filhas, uma de 6 e outra de 5. E a minha esposa, desde o começo do ano passado, que ela vem me oprimindo por um 3º filho. Ela está me ouvindo em casa. E eu estou animado para dar. E alguém diz assim: mas que loucura é essa? E eu mesmo olho para ela e digo assim: meu Deus, você se esqueceu do que a gente passou por causa dessas 2 abençoadas. E até hoje passa. Eu tenho problemas alérgicos, infelizmente minhas filhas herdaram. Inclusive estão em casa com crise alérgica. Elas vinham, mas não estão podendo vir. Está aqui. E tem tido assim crises recorrentes.
Eu digo, Kelita, e o terceiro, já pensou? 3 meninos com alergia? Ela, e daí? É tão bom o bichinho? Tira a secreção com alegria. Olha que bênção, nossos filhos. Então, você nunca vai entender uma mãe de maneira especial. Claro que eu amo minhas filhas também, mas a mãe tem uma coisa assim que não se explica. Então, quando você pega um crente que entende muito bem, ele vê assim claramente pela fé, lá no final do túnel, o que é que está preparado para ele. Ele não caminha cabisbaixo, porque ele está vendo. Como diz lá em Hebreus, Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abandonou o palácio para viver no deserto com escravos. Porque ele viu o vitupério de Cristo. O mesmo texto diz que Abraão, ele deixou a sua terra, a sua parentela, e saiu pelo deserto caminhando, porque ele viu a cidade cujo arquiteto e construtor é o Senhor. Então você nunca vai entender um crente que tem fé, um crente que é cheio de confiança. Ele pode até às vezes chorar, ele pode até às vezes lamentar diante do Senhor, ele pode até às vezes estar um momento aborrecido, mas isso não é o que domina a vida dele, não é o que predomina no dia a dia dele. O dia a dia dele é marcado por gratidão, por alegria, por empolgação, por confiança. E você vai pensar que ele tem dinheiro no bolso, às vezes tem, mas não é isso que está lhe alegrando. É porque ele está vendo uma coisa que você e eu não estamos vendo. Ele está vendo adiante, aleluia. Ele está armado com a mesma atitude de Jesus. Aleluia! Queridos irmãos, já estou terminando a mensagem. Esses dias eu fui convidado para fazer uma oração por uma senhora lá no bairro, de uma família que eu sempre tenho me cumprimentado eles, e aqui é claro a gente se abraça, mas eu ainda não tive a oportunidade de sentar e conversar com eles. E eles moram próximo, né, aonde eu estou morando. E um dia eu comentei com a minha esposa, eu disse assim, aquele irmão, eu tenho uma admiração tão grande por ele, eu nunca sentei para conversar com ele, e a esposa inclusive. Ele sempre tem uma alegria assim no olhar, tem uma leveza, né? Porque tem gente que tem a cara amarrada, né? Dá medo de você se aproximar, você fica mal cuidado. Mas tem crente que não, tem assim uma coisa leve no olhar, sabe aquele sorriso fácil? Então sempre que ele passa por mim, pode ser um pastor, pode ser Senhor, meu irmão. E eu gosto desse sorriso. É uma coisa que me alivia, é terapêutica. E a esposa dele vai no mesmo ritmo, ela também tem um sorriso fácil, um jeito assim bem leve. Aí eu dizia assim para a Kelita, minha esposa, eu disse, rapaz, esses irmãos são muito alegres, eles devem ver muito bem, né? Eu não sei. Aí eu tive a oportunidade de ir lá na casa deles. Está com 2 semanas. E eles passam por uma luta mais tão grande, irmão. Que eu digo, meu Deus do céu, como é que a pessoa consegue suportar isso? E eu confessei para ele, eu disse, meu irmão, eu pensei que você estava abarrotando em dinheiro, sem nenhum problema e tal. Então eu queria lhe dar um conselho. Em vez de ficar sentado em esquina falando mal da vida dos irmãos, vá visitar os crentes que estão doentes. Se junte com o grupo da juventude ou das senhoras e vá visitar os enfermos. Dá uma volta lá nos hospitais. Em vez de você ficar gastando tempo e aumentando a língua, falando mal da vida dos outros, vá ver as famílias e conversar, você vai ouvir histórias. Não é história da jangadeiro não, meu irmão. É verdadeira. De crente que passa por lutas piores que a sua e a minha, mas que tem uma atitude muito mais sábia e inteligente de lidar. Aliás, eu dou um conselho humildemente. Não se arme só com o pensamento de Jesus, não. Se arme com o pensamento daqueles que se parecem com Jesus. Porque, por exemplo, eu comecei a buscar conhecimento com pessoas que têm alguns problemas de saúde que eu tenho para me saber como lidar, né? Então alguém me diz assim, tome um chá X, Y, Z. Eu já tomei tudo, posso imaginar, nunca fiquei bom das minhas crises de rinite. Alguém, rapaz, você vai ter que fazer isso aqui, fiz também. Aí eu resolvi conversar com quem já lida com esses problemas já há muito tempo. Pronto, eu estou aprendendo a lidar, porque eu estou me armando com a mesma atitude da pessoa. Então olhe para Jesus, comece a andar com ele, veja como é que Jesus age, como é que ele pensa, como é que ele lidava com o opositor, com a inveja, com o diabo, com as enfermidades, com a perseguição, com a pobreza, que Jesus nasceu em pobreza, nasceu numa família pobre, viveu na cidade pobre, não tinha nem onde reclinar a cabeça, mas ele tinha exultação, ele tinha alegria, ele tinha confiança, ele tinha autoridade, ele tinha poder, e é isso que Deus quer nos dar, uma atitude firme. Você não precisa, e eu quero que você guarde essa palavra, ficar com coitadismo. Eu quase caí nesse mal. Inclusive o pastor Antanzé foi quem
me repreendeu com relação a isso alguma vez. E eu aceitei com muito amor. Porque às vezes a gente começa a agir, está passando sofrimento, aí fica coitadinho. Aí você quer que todo mundo tenha pena de você. Aí você vê alguém, já faz cara de triste. Claro que se você está passando por um momento difícil, procure alguém para conversar, um homem ou uma mulher de Deus. Mas você todas as vezes armar com a cara de tristeza só para despertar pena, isso é coitadismo. Você não confia no Senhor? A sua vida é um inferno? Tal como escravo do mal, tu vives, irmão, murmurando? Eu queria que você se alegrasse, porque Jesus te arrancou de um charco horrível de lodo, colocou teus pés sobre uma rocha, Ele te deu o Espírito Santo, Ele repousa sobre mim e sobre ti. Teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Jesus está no barco. Levante a mão e dê glória a Jesus, porque Ele nos faz vitoriosos. Oh, lecanto, rimanaia, suricanto, ribahaia. Aleluia! Meus irmãos, nós devemos saber que tudo um dia vai se acabar. Versículo 7. Deixa eu terminar. Versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Meu irmão, isso vai acabar. Sabe, uma das coisas que mais me consola, e eu me armo muito desse pensamento, embora eu ame viver, e eu gosto muito de viver, é muito bom você sentar para comer uma carnezinha assada, né? Com suco de laranja. É bom demais viver, principalmente com os irmãos. É muito bom você comprar uma roupa nova, vestir, se sentir bem, né? Eu amo como eu compro um ternozinho. Eu fico com raiva quando os irmãos me dão um terno sacolado, aí eu fico atribulado. Eu acho muito bom. É bom viver, vestir roupas boas, comer coisa boa, ter amigos para celebrar. Eu tenho muitos amigos que a gente se encontra para conversar, brincar e aí zoar com a cara do outro. Mas é tão bom viver. Mas isso aqui vai passar. E eu sei que o sofrimento também vai. Ele tem prazo de validade. Um dia se cumprirá o que Paulo disse: Deus esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Um dia se cumprirá o que Paulo disse: este corpo velho, que adoece, que envelhece, que perece, ele será transformado. Dê glória. Pode fazer procedimento estético tanto você quiser. Eu não vejo pecado nisso aí não. Só tenha prudência e cuidado. Vê se dá para gastar mesmo. Mas não adianta fugir. Nós vamos sofrer. O que está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 2 em diante. É lindo o texto, que ele fala da degradação do corpo. Os dentes tudo caindo. A visão ficando baixa. As pernas ficando trôpegas. Os ombros relaxados. A audição ficando baixa. Eu amo o texto de Eclesiastes capítulo 12, do verso 2 em diante. Porque ele fala do processo da morte, tomando conta do nosso corpo. Vai tudo ficando velho. A maçã do rosto vai ficando desgastada. As cartilagens, a articulação, os neurônios, as células, tudo vai morrendo. Mas sabe o que é isso? O apóstolo Paulo, eu encerro com esse texto. 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso 16. Vamos ficar de pé e ler esse texto. Olha a visão do cristão diante desse processo. 2 Coríntios 4, 16, se não me falha a memória. Projeta aí, mídia. Vamos lá. Até o versículo 18, viu? Então todo mundo comigo no 3. 1, 2, 3. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são. Dê glória a Jesus e aplauda Ele, porque Ele merece. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai, e nem aqueles que fazem a vontade dEle. Que Deus em Cristo nos abençoe, meu muito obrigado.